Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um Conectando e Lima. Desmistificando. Aí, Lima, esse senhor aqui, esse ancião que está ao meu lado, hoje ele está assim, cada dia mais feliz, porque nós estamos gravando mais um bloco aqui desse programa especial comemorativo aos 40 programas e dando continuidade. Vocês já estão conosco aí falando de transação. Nós estamos aqui, né, com a doutora Mariana, doutor Lucas, da Finoc Ustra, e vamos falar hoje sobre qual tema dentro da transação. Vamos conectar a transação tributária com a reforma tributária. Acho que isso vai ser legal. Todo mundo estava esperando, né? E se não tiver reforma tributária, o Lima não respira, gente. Ele precisa de reforma tributária. Então, gente, vamos lá. Chama a vinheta. Aí, pessoal, estamos de volta e aqui nós estamos no terceiro bloco. Vocês já acompanharam conosco aqui, né, com a doutora Mariana, o doutor Lucas, né, e esse maravilhoso Lima, né, esse ancião que está do meu lado aqui, que está feliz de estar do meu lado, ele não contém alegria, e que nós estamos tratando sobre, né, dívida, né, como eu estou devendo para os meus tributos, como que eu quito. Nós já falamos, né, sobre como que é a transação, como a transação tributária, o que é o refis, falamos sobre a revisão, né? Como que você enquadra, como que você faz a revisão. E a grande pergunta que o Lima não cansa, ele está doido para fazer, doutores, e com a reforma tributária, como fica a transação? Bom, primeiro eu queria agradecer mais uma vez o convite de estar aqui. É um prazer estar aqui com vocês. Nós que agradecemos, né? Mas vamos lá. Reforma tributária. Ele tirou a pergunta da minha boca, né? Vocês perceberam? Mas tudo bem, dessa vez passa. Bom, a gente tem sido bem questionado em relação à continuidade da transação tributária num cenário de reforma, né? Em razão justamente da questão do split payment. Mas o primeiro ponto que eu acho que a gente tem que lembrar é que a gente tem um longo período de transição aí. Então, a gente tem pelo menos aí 8 anos que a gente ainda tem um cenário de muito passivo e muito contencioso. E a gente vê que a transação tributária vai ser a principal ferramenta para a gente passar uma régua nesse passado e poder mergulhar de cabeça no novo modelo. Lembrando que até 32 nós temos os tributos atuais, né? Exatamente. Então, tem bastante coisa para regularizar por um bom tempo. E já entrando nessa questão do split payment, né, ele vem supostamente visando a redução do inadimplemento, mas a gente acredita de fato que ele vai reduzir, mas não acreditamos que ele vai zerar. Né? Primeiro, a gente vai continuar tendo os tributos IR, CS, IPTU, IPVA, as contribuições previdenciárias. E um segundo ponto é que no modelo do IVA europeu, a gente teve diversas fraudes esparsas, específicas, mas elas existem. Então, a gente não pode ser utópico e inocente de acreditar que no Brasil a gente não vai ter falta de pagamento de tributo decorrente de fraudes, aí, de criatividade do contribuinte brasileiro. Tanto, e aí pegando esse gancho, né, tanto que a própria legislação que está trazendo a reforma tributária já se preocupou em prever a continuidade do Instituto da Transação, não necessariamente como a gente conhece hoje o Instituto, mas dando continuidade e muito provavelmente vai se adequando ao longo do tempo, né, ao passar dos anos aí, com a realidade que a gente foi encontrando no futuro. Então, na legislação da reforma tributária já contempla a transação tributária. Sim. Só precisa regulamentar, perfeito, etc., mas já contempla. Sim, sim. Aproveitando o gancho que você estava falando, Mariana, então, assim, porque a gente já conversou muito aqui sobre o split payment e dizendo assim, quando chegar o split payment, já pagou o tributo. E pelo que eu ouvi você dizer agora de pouco, então quer dizer que essa ideia de que com o split payment nós não teremos mais dívida com o fisco é ilusória. Exato. Até porque, assim, a reforma que a gente está vendo agora, a reforma a gente não pode esquecer, é sobre o consumo. Então, essa estrutura de transação, ela vai muito além da tributação sobre o consumo. O lucro não foi tratado até agora. O lucro não foi tratado, operações, né, que a gente chama de extrafiscais, né, aquelas imposto de importação, toda aquela parte de comércio exterior, enfim, penalidades aduaneiras, tem uma série, previdenciário, tem uma série de relações jurídicas e tributárias no país que vão continuar da mesma forma que estão hoje.
Então, assim, a reforma ela veio para mudar um cenário importante, é verdade, relevante e bastante substancial da nossa estrutura do sistema tributário nacional que a gente tem hoje, mas uma parte vai permanecer, não sabemos por quanto tempo mais, né? Como a Mariana disse, o split payment vai diminuir, vai restringir bastante, né? Como disse no modelo europeu, a tendência, mas a gente sabe que a responsabilidade acabou sendo compartilhada por conta pro fornecedor, pro seu cliente. A legislação ficou muito clara nesse aspecto. Acho que isso é importante a gente dizer, porque quando o imposto, apesar de ser retido, né, ele vai ser retido, se ele não for pago pelo fornecedor ou pelo cliente, enfim, isso vai ser dividida essa responsabilidade, né? Vai depender muito, assim, a parte da responsabilidade solidária nesse tipo de situação, ela vai ser muito importante, vai depender, na nossa opinião, de como que isso vai ser estruturado e como que vai ser parametrizada a estrutura do split payment no Brasil, não hoje, amanhã, ao longo do tempo. Porque, assim, fala muito em, vai acontecer com parceria com o banco, então vai ter o sistema de compensação bancária e retenção, algum tipo de retenção mais parecido com o que a gente vê hoje, um pagamento antecipado. Tem muita gente que fala, quando eu tenho parcelamento em cartão de crédito, como que fica? É de acordo com o parcelamento? É o pagamento full? Não, vai ser pago prestação a prestação, mês a mês. Como que vai ficar isso? É um sistema de nuvem, né? Um sistema de nuvem de compensações e aquela história da restituição em 30 dias, não é? Então, assim, como que vai se dar a parametrização da estrutura do split payment? É aí que mora o problema. Porque a gente não sabe nem como que vai ser parametrizado e colocado em prática essa estrutura ainda. A gente não sabe quais são os gargalos que elas vão... a quais gargalos ela vai dar abertura. E mais, quando a gente está falando de problemas de responsabilidade, a gente vive esse problema hoje. Né? Então, assim, um exemplo que a gente pode citar, a gente estava até conversando aqui antes de abrir a câmera, questão de responsabilidade solidária quando eu faço operações com transportadora, por exemplo. Existem negócios hoje no Brasil que se eu tiro a estrutura do transportador do meu meio logístico de fazer meu produto chegar até o meu cliente, se eu tiro o transportador e a responsabilidade dele na operação, em muitos postos de fronteira eu vou ter um problema com o meu próprio cliente. Então imagina, eu compro lá um computador de uma empresa de informática. Estou esperando receber isso lá no Nordeste, comprei aqui de uma empresa aqui em São Paulo. O produto chega lá na fronteira do Ceará com Pernambuco, parou a carga e o meu cliente está lá, ele não quer receber. Na hora que eu vendi, eu deixo estimativa de prazo. Se eu dobro aquilo lá, o cara vai fazer reclamação, vira uma questão consumerista. Devolve, né? Devolve o produto, devolve meu dinheiro, perdi meu cliente. Então, assim, o que é que a gente vê na prática? A transportadora foi autuada nessa operação, eu que contratei a transportadora, muitas vezes eu arco com custo tributário para liberar a mercadoria e depois vou me entender civilmente com aquela empresa. Então, assim, numa estrutura, agora trazendo um pouco do que a gente tem hoje para a estrutura pós-reforma, em que eu tenha, eventualmente, uma responsabilidade solidária, muito provavelmente eu vou continuar querendo saber das novidades, do que a transação tem a me oferecer para liquidar determinado tipo de débito. Depois com o máximo de desconto possível e depois eu vou me entender com quem me causou prejuízo na esfera civil, né? Mas assim, o que a gente quer dizer é que o contencioso, de um modo geral, está muito longe de acabar. Né? Sim. Isso o preventivo também, né? Você sem dúvida. Tá com uma estrutura preventiva, analisando todo esse contexto. O brasileiro, né, Lima, é muito criativo, né? Nós temos um país onde as pessoas são muito criativas. Eu achei interessante, Mariana, você falar isso, que realmente, para a gente terminar com as multas de ofício, vai ser... Pode falar. Não, eu estava vendo um congresso que a gente participou. Um dos palestrantes trouxe, né? Tributo bom é tributo velho, que a gente consegue discutir bastante, a gente conhece bastante sobre ele. Hoje a gente não consegue prever quais vão ser as discussões que a gente tem. É muita coisa nova, né? É muita coisa nova, a gente só imagina. Mas a gente vai saber realmente o contencioso que vai gerar, as discussões, os problemas, quando a gente estiver dentro do problema, quando a gente estiver com aquilo funcionando. Então, mas é o que você comentou, o brasileiro é criativo, então a gente imagina que vão ter diversas discussões ainda, contencioso muito grande pela frente. E um novo cenário, né? E o que vocês comentaram também, estava batendo um papo aqui, quando vocês falaram do imposto seletivo, né? Que é um outro que está chegando, vai dizer o que é prejudicial, o que não é prejudicial, vai ser o que nós estávamos discutindo naquele programa sobre a classificação do bombom, né? Ser bombom, ser biscoito. No final das contas, nós vamos ter um pouquinho disso lá dentro, né? É bem isso. Assim, historicamente, o Brasil, de um modo geral, qual é a leitura que o legislativo tem? É de que fazer legislação ilegal e inconstitucional vale a pena, financeiramente falando.
Então, vou pegar o exemplo clássico da tese do século, exclusão de ICMS base de cálculo de fins. A gente está discutindo isso desde a década de 90. Até hoje, não existe uma pacificação, consenso, digamos assim, um consenso de todos os reflexos disso. Eu não estou falando aqui de tese filhote, não. Estou falando da própria tese de exclusão do ICMS base de cálculo de fins. Até hoje, estão se discutindo agora, né? Está reacendendo, eu acho, e como que fica a entrada na parte do PiscoFins? E aí? É um tributo que a gente sabe que tem uma sistemática diferente, né? O PiscoFins, ele funciona diferente do ICMS e do IPI, né? Um é crédito escritural, o outro é based on base, né? Eu tenho a diferença da estrutura tributária pensada para aquele tributo é diferente. E mesmo se tratando de uma discussão que começou lá na década de 90, nós estamos em 2025, tem 30 e tantos anos. Já está acabando o imposto, já ele não vai existir. Já está acabando e a briga não para, porque não se chega a uma conclusão. Então, e vai se estender, né? O passado vai se estender. E quando chega Supremo e modulação de efeito, o que é que o governo vê? Olha, a gente ganha dinheiro por 30 anos, o contribuinte que resolve discutir vai ganhar aqui, outra acolá, eu modulo o efeito aqui, mas eu consigo retardar, começa a criar algumas discussões paralelas em relação a isso. Quer dizer, na prática, ele se financiou com esse dinheiro durante muito tempo e a discussão não acaba. Hoje, trazendo imposto seletivo ou discussões parecidas, a gente não sabe como que vai ser a implantação e a parametrização disso. Hoje tem sistemas e mais sistemas, precisam se conversar, enfim. O que faz bem à saúde, o que não faz, qual a alíquota, quem que define as alíquotas, enfim. Tem uma série de discussões que hoje a gente vai começar a ter que fazer exercício de adivinhação para entender qual que vai ser o tipo de contencioso gerado com base nessa legislação. Mas o fato é, conversando com outros especialistas, acompanhando congressos, seminários, enfim, discussões sobre o assunto, a gente entende que está muito longe de acabar. A reforma não vai simplificar muita coisa, assim, vai ter realmente uma diminuição de alguns tributos, sim, mas simplificar eu acho que é um pouco utópico, né? Um pouco utópico e, assim, está longe de ser uma panaceia, né? Um remédio para todas as doenças. A reforma tributária não é isso no Brasil. Como a gente disse, essa reforma foi o que a gente conseguiu aprovar. Reforma possível. Possível, né? Porque aí haviam muitos interesses em jogo e dentro das possibilidades, principalmente para os 27 estados que havia interesse nessa guerra fiscal, muito interesse, senão a gente não ia conseguir aprovar, né? E foi o que foi conseguido, né? E acho que a gente vai ter reformas contínuas aí durante o processo. A gente até brincou num dos programas que quando acabar o período de transição, a gente já está passível de uma nova reforma aí, né? Porque vai ser muito complexo esse próprio período de transição. E o que eu acho mais, não vou falar trágico, eu ia falar cômico, mas é trágico, é assim, nós estamos com uma legislação, nós vamos ter um período de transição, vamos ter 2 legislações, depois nós vamos ter um passado e um novo presente, e o que vai gerar de erro nesse caminho, eu acho que a transação vai ser mais chamada, vamos mudar de transação para salvação, né? Porque não vai ter, eu acho que o volume de problemas que nós vamos ter ainda vão ser muito grandes. Né? De erros, né? Porque esse período de 27, de 28 a 32, essa redução de 10% ao ano vai ser o caos, né? Porque tudo bem que vai ser sistêmico, né? Você vai reduzindo, mas o que vai ter de oportunista, de gente errando de propósito, vai ser um problema, né? E se o fisco vier em cima disso, vai ser o... Você vai ter problema de limpar estoque, né, Mari? Que aí você vai ter, assim... Crédito, enfim, tem uma série de ações que estão tramitando, de discussões de tributos, assim, vai ter o típico caso, Doni, que a gente vai ter... A gente ganhou, mas não levou, né? Então, imagina, eu passei 10, 15 anos discutindo um assunto, ganhei, transitou em julgado, habilitei o crédito, mas não tem mais o imposto que eu posso compensar. E aí? Assim, eu vou ficar, nadei e morri na praia. Né? Então, assim, vai ter esse tipo de situação que a gente vai ter... Vai começar, esses editais novos que devem surgir, né? Tendo em vista a previsão na legislação da reforma tributária, esses novos editais que devem vir surgindo, né, ao longo do tempo, eles vão prever essas situações, né? Assim... As pessoas que discutiram isso por tanto tempo não vão simplesmente abrir mão e falar, eu ganhei, mas não vou levar nada. Não, pelo contrário, né? Pelo contrário, o meu prejuízo, né? Paguei por tantos anos, foi garantido o meu direito de recuperar, mas agora não tenho como. O que eu acho que tem que ficar e que já está muito claro para o Brasil como um todo, não só para a União, é que a transação é um instituto que deu certo. Importante. Que gera arrecadação.
Então, eu não vejo como ela não ser um mecanismo em continuidade, né? Tanto é que está no PL 108 e na emenda constitucional. Então, assim, a gente vai ter mudança, a gente vai ter comitê gestor tendo que aprender, tendo que padronizar como transacionar, seguir o modelo da União, a gente vai ter tudo isso. Mas o fato é que ela está prevista na legislação e não só por isso que eu acredito na continuidade dela, mas pela experiência dela no Brasil mesmo, pelos resultados dela ao longo do tempo. Desde 2019 até 2024, a gente teve 777 bilhões arrecadados. É muita coisa, é recorde de arrecadação na Procuradoria da União e é recorde no Estado. Então, por que não continuar, né? Não, eu acho que eu concordo plenamente com você. A única questão que ele coloca é que, assim, a Procuradoria não pode legislar. Então, ela não vai poder pegar esse crédito e falar, não, vamos aceitar e acabou, né? Então, ela não tem esse poder de legislar. Vai depender da boa fé, boa vontade, digamos assim, do legislativo, que, na nossa visão, os próprios legisladores viram a importância da transação e na capacidade de arrecadar mais dinheiro. Perfeito. A gente vou dar um exemplo aqui do Estado de São Paulo. O Estado de São Paulo, historicamente, faz pouco pelo contribuinte quando o assunto é benefício. Se você comparar com o Norte e Nordeste, o Estado de São Paulo não é uma mãe do ponto de vista de benefícios fiscais. Na verdade, é uma madrasta. De tributos, né? Lógico. A gente tem outros tipos de incentivo. Mas, até porque não precisa. Então, assim, ano passado, 2024, a gente teve um baita de um programa de transação, o Acordo Paulista, que gerou uma arrecadação enorme para a Procuradoria-Geral do Estado de São Paulo. O que eles fizeram? Fizeram um novo programa em 2025. Então, a gente já certo, né? E, assim, aumentou a arrecadação absurdamente com o esforço. Eles fizeram um Pareto, né? O que eu tenho de máximo ganho com menor esforço. E jogaram isso e estão trabalhando muito bem. Pegaram a experiência que tem, né, que no âmbito federal, né, que a Procuradoria e a Receita já estavam tendo e fizeram ali um sistema simétrico para aplicar dentro do âmbito do Estado. E os municípios, são mais de 5.500 municípios no Brasil, todos eles hoje tem algum tipo de iniciativa correndo na Câmara dos Vereadores, olhando como que a gente vai negociar os nossos débitos agora, porque o Refis já não é mais só a única carta, né, que o governo, que o governante tem para arrecadar dinheiro de uma forma sustentável, né? O resumo da obra, né, para a gente fechar, é que a transação vai ficar. Nós vamos ter muito problema pela frente para ser resolvido e tem muito trabalho, Lima. O executivo achou uma forma criativa de arrecadar, porque se esgotou, né, a capacidade de pagamento das empresas, né, das pessoas físicas, né, porque até PTU e PVA, que você falou, se esgotou a capacidade, porque é crise, enfim, as pessoas não aguentam mais, os tributos estão caros, né? E arrumaram uma forma criativa de esticar e receber, né? Como vocês disseram, aumentou-se muito a arrecadação de uma coisa que estava perdida, né? Acho que isso é muito uma inteligência fiscal importante. Tem que aprender a usar bem o dinheiro, mas que sabe arrecadar, eles sabem, né? Isso eles são bons. Então, gente, tanto para o empresário que está aí nos assistindo, lembrem-se que você precisa estar bem assessorado, né? Ter lá um bom escritório de contabilidade, um bom contador, um bom advogado ao seu lado. Isso quer dizer o quê? E você que é profissional, que está nos assistindo, você vê quanta oportunidade tudo isso vai abrir, porque as pessoas vão precisar de orientação e conhecimento hoje é o maior patrimônio que você pode ter. Então, fique sempre conosco, vamos acompanhar, vamos sempre estar trazendo informações para vocês. Agradecer, né, Lima? Eu vou poder pedir agora que eles façam as considerações finais, porque nós estamos fechando os 3 blocos aqui com a participação aqui da Mariana e do Lucas, doutora Mariana e doutor Lucas aqui da Finóquio e Ustra, né, advogados. Agradecer, né, mandar um abraço lá para o Finóquio, para o doutor Otávio. São grandes amigos mesmo, né? Eu tinha cabelo quando eu conheci eles. E realmente, sabe, é uma alegria para a gente poder recebê-los aqui. Com certeza vamos ter outros programas. Então, eu queria pedir que vocês fizessem as considerações finais, e aí eu passo para o Lima e agradecer aos patrocinadores. Aí. Vamos lá. Bom, acho que a gente podia ficar horas aqui, o papo está muito bom, o tema é muito bom, tem muita coisa para discutir, então queria agradecer mais uma vez a oportunidade.
quero uma próxima rodada. Acho que faz todo sentido a gente continuar esse papo. E obrigada realmente pelo convite. Queria também, né, muito bem colocado, Mário. Queria agradecer de novo o convite. Foi muito legal, uma experiência nova pra gente estar aqui hoje, mas falando de assuntos que são o nosso dia a dia, mas que são dúvida também de muita gente que está nos assistindo hoje. Eu queria falar assim, de uma forma bem objetiva. Hoje a gente vê muita gente no mercado vendendo solução milagrosa. E a gente sabe que não existe, né? No Brasil, quem fala que conhece tudo de tributário, principalmente, tem algum problema, né? Então, assim, não acreditem, né, em soluções milagrosas. A gente tem uma metodologia bem sistemática e bem preocupada para dar soluções, oferecer soluções para os clientes de uma forma que pare em pé, né? Que seja uma solução que não seja uma solução para hoje, mas que te garanta, né, uma perenidade no teu negócio, uma estrutura confiável para isso, e a parceria de contadores, de profissionais qualificados para isso, que te dão segurança, que estão há bastante tempo no mercado, faz toda a diferença. E como procurar vocês? A gente hoje está em todas as redes sociais, né? As LinkedIn aí, o próprio site do Finalk Illustra Advogados, a gente tem o LinkedIn, tem o Instagram. Enfim, acho que o endereço vai estar aí em algum lugar. Sim, aí da tela. Vai estar no rodapé. Mas estamos à disposição para auxiliar, para tirar dúvidas, enfim. Acho que é sempre muito importante tomar decisões do dia a dia com base num respaldo técnico experiente, né? Que dê soluções que sejam seguras para o seu negócio e que não gere surpresas, ou que sejam situações surpresas no futuro, mas que você já previu antes, né? Que sejam situações que você já tomou decisão consciente a respeito disso. Então, a gente está aí para ajudar mesmo. Muito bem, muito bom ter pessoas capacitadas. Parabéns pelo trabalho de vocês. A experiência, apesar de vocês serem jovens, mostraram muito conhecimento, muita experiência. Tem a minha idade, né? Praticamente. Você só teve um probleminha no cabelo, mas isso aí faz parte do negócio. E na barriga também, que foi bonzinho. Né? É verdade. Pessoal, agradecer mais uma vez a participação dos nossos doutores, da doutora Mariana, do doutor Lucas. E, pessoal, continua seguindo a gente, acompanhando os nossos programas. Vamos ter outros novos convidados aí, mas esse tema, vocês viram, é um tema bastante importante, especial, e continuem deixando o seu like aí. E os patrocinadores. E deixe também, inscreva-se no canal. E falar do patrocinador, senão o nosso amigo aí, ele tem um problema. Senão nós vamos ter um problema. Nossos patrocinadores, nós estamos aqui graças a eles, né? Vamos agradecer aqui Soluções Contábeis, né? Inteligentes, que tem sistemas aí maravilhosos na área contábil, e Lima. Nanodata, soluções tecnológicas e parceiraço, né? E a Hort, que trabalha aí com soluções, tanto na área de laudos, e também nós trabalhamos na Hort com implementação da reforma tributária. Gente, vamos fechando, e só aquele joinha que só esse senhor aqui sabe pedir. Valeu, pessoal. Mais uma vez, deixe seu like e inscreva-se no canal, tá bom? Um grande abraço para você e até a próxima. Até a próxima. Obrigado. Valeu.